Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Atenção, queria pedir para você, se você tivesse a oportunidade, de divulgar esse link com mais pessoas que talvez você conheça, né? Então, como é que você faz isso? Você copia aí o link do YouTube ou do Facebook. No Facebook é mais fácil, você compartilha isso diretamente no próprio Facebook, na sua página, para todos os seus amigos. Mas no YouTube tem uma ferramenta muito joia, você tem uma flechinha assim que você pode apertar ali do lado, né? Se você vai lá no celular, é mais fácil de você fazer isso, mesmo que você esteja vendo na televisão, abra o YouTube no seu celular e compartilhe. Você pode compartilhar o YouTube tanto no próprio YouTube, quanto nas outras redes sociais que você tiver, principalmente aí no WhatsApp, mandando para todas as pessoas. Quem sabe alguém não possa ouvir essa palavra nesta noite e não possa ser tocado por Deus e cheio do poder do Espírito Santo pela exposição da sua santa palavra. Então vamos lá, queridos, lições do dilúvio. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 9. Nós vamos ler dos versos 11 a 18. Gênesis, no capítulo de número 9, nós vamos ler dos versos 11 a 18. Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta. Este é um sermão narrativo, alguns pontos eles estão durante a narrativa que vai de Gênesis 4 até Gênesis 9. Este texto é o ápice de toda esta narrativa que conta o início das civilizações e enfim, as lições que nós vamos aprender hoje estão espalhadas nesse conteúdo, que é um conteúdo importante da palavra de Deus, é um eixo da palavra de Deus. Eu peço que você ore por mim e ore também pelo seu coração, para que nós tenhamos êxito aqui em compreender estas lições de Deus para o seu povo, princípios profundos de Deus para o seu povo, que nos ensinam a lidar com tempos de crise, que nos ensinam a lidar com as dificuldades da vida, que nos ensinam formas práticas da gente tanto compreender os dias que vivemos, compreender a palavra de Deus e também encontrar em Deus saídas para esta crise que enfrentamos. Então vamos lá, Gênesis no capítulo 9, os versículos de 11 a 18. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Perceba, Deus está falando aqui com Noé logo após todo o processo do dilúvio, depois que eles já estão em terra seca. E Deus está dizendo, estabeleço a minha aliança com vocês. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações, porei nas nuvens o meu arco. Ele está falando aqui do arco-íris. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e neles aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei. Perceba que quem vê é Deus. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. É claro que Deus não se esquece. É claro que Deus não precisa se lembrar de algo, porque Deus não se esquece de nada. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Isto aqui está aqui para que nós nos lembremos de que Deus não se esquece de nós. E essa é uma verdade maravilhosa. Ainda que você se esqueça de Deus, Deus jamais se esquecerá de você, porque a aliança não está segura no seu testemunho, no seu humor, no seu nome. A aliança está segura e selada no poder do nome de Deus, na bondade de Deus, no caráter de Deus, na firmeza da promessa da palavra de Deus. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé,
que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Vamos orar. Senhor Deus amado, derrama a tua palavra nos nossos corações, Pai. Deus, como a chuva serôdia, Pai, como orvalho que rega a terra durante a noite, e que faz crescer, Senhor, as ervas do campo, as flores, as plantas, que esta tua palavra, Senhor, possa regar o nosso coração, Pai. E sobre a terra seca do nosso coração, que o Senhor faça brotar o renovo, Pai, do Senhor, ó Deus. Que sobre a terra árida da nossa alma, Senhor, a tua palavra venha como o rio da vida, Senhor, como as torrentes do Neguebe, ó Pai, a inundar o nosso coração, a trazer vida nos lugares de desolação, ó Pai, a trazer esperança para o desesperançado, trazer alegria para o entristecido, trazer generosidade ao avarento, trazer, Senhor, alívio para o coração que está com medo, trazer cura ao coração que sofre com a ansiedade, trazer libertação àquele que está preso pela depressão. Ó Deus amado, que o Senhor traga o poder do Senhor sobre cada coração, em cada casa, que o Senhor repreenda a Satanás pelo poder da tua palavra, e famílias que estão oprimidas sejam libertas, ó Pai, em nome de Jesus. Filhos escravos das drogas, filhos brigados com os seus pais, maridos em desentendimento com a esposa, casas divididas, ó Deus amado, os efeitos desta pandemia, as doenças da alma, as doenças do coração, venha com o teu rio, Senhor, trazer vida sobre estas casas, Pai, em nome de Jesus. E que nos quatro cantos desta terra, quem esteja ouvindo esta palavra, quer sejam membros da Igreja Presbiteriana da Penha ou não, que o Senhor inunde esses corações, ó Pai, com a tua vida, Deus, e que nós sejamos impactados, não pela palavra de um homem finito e pecador, mas pela mensagem eterna do Evangelho, que é muito maior do que o mensageiro, Senhor, e derrame poder do Senhor sobre a vida dos teus filhos. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, a tarefa que eu tenho hoje é uma tarefa complexa, porque contar essa narrativa e extrair daqui princípios que sejam relevantes e profundos é algo muito complexo. E eu peço que você preste atenção nos 4 movimentos que nós vamos fazer aqui nesta mensagem, porque elas vão trazer lições práticas de como nós enfrentamos um tempo difícil como esse que nós estamos enfrentando hoje. O texto que nós lemos, ele retrata o início da civilização. E este texto, ao retratar o início da civilização, mostra certas características que são potencialidades desta nova civilização, tanto para o bem quanto para o mal. Então, no nascedouro da civilização, você vê potencialidade para ambos os lados, tanto para o bem quanto para o mal. É interessante que Agostinho de Hipona, ao escrever o livro A Cidade de Deus, ele reflete um pouco do pensamento que eu estou tentando mostrar para você nesse instante. Se você tivesse crescido do ano 500, 600, até a Idade Média, até o início do Iluminismo, e fosse alguém que tivesse ido para a escola e tivesse sido educado nos bancos da escola, certamente você teria lido A Cidade de Deus, de Agostinho. E neste livro ele retrata a existência de 2 cidades. A cidade dos homens, que é o lugar onde reina a humanidade, que é o lugar onde reina a carnalidade, que é o lugar onde reina a desesperança, que é o lugar onde reina a ausência de Deus. E por outro lado, a cidade de Deus, que expressa o governo de Deus, que expressa o reino de Deus. A cidade dos homens é esta aqui na terra, e a cidade de Deus é também na terra, mas ela reflete a nova Jerusalém.
A cidade dos homens é tecida no pecado, é construída na mentalidade sem Deus, ela é regida pelas forças de Satanás, mas a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, é regida pela palavra de Deus, é governada por Cristo Jesus. A cidade de Deus tem pessoas e cidadãos que adoram e vivem uma vida para a glória de Deus. O texto de Gênesis mostra a construção destas duas cidades. No capítulo 4 de Gênesis, se você puder abrir comigo, nos versículos 15 a 17, nós vemos a construção da cidade dos homens. O Senhor, porém, lhe disse, e o Senhor está dizendo aqui a Caim: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Presta atenção nesse instante. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Para onde foi Caim? Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Nod significa peregrinação. Este é um indicativo de que Caim não teve mais descanso na vida. Mesmo que tivesse habitado em outro lugar, este outro lugar não trouxe descanso ao seu coração, porque este lugar era distante da presença de Deus. Retirou-se Caim da presença de Deus. Ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher, e lhe concebeu, e deu à luz a Enoque. Enoque, filho de Caim. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. É interessante que Caim, ele vive fora da presença de Deus. E isto foi ao mesmo tempo uma disciplina de Deus e uma escolha do próprio Caim. Viver fora da presença de Deus. Ele vai pela terra de Nod, errante, perdido, peregrinando. Ele não está contrito, não está arrependido, não está preocupado com a morte de Abel. Ele não está preocupado de ter desagradado ao Senhor. Ele não está preocupado com o seu caminho de perdição. Ele não está preocupado em absolutamente nada que se refira a Deus. E ele constrói a sua vida a partir de uma mentalidade sem Deus. Ele tem medo das consequências, mas ele não tem o temor de Deus. Ele tem medo do que possa acontecer à sua vida. Ele tem medo da violência, ele tem medo do desconhecido, ele tem medo do novo, ele tem medo daquilo que ele não domina, mas ele não tem temor de Deus. E porque ele não tem temor de Deus, ele tenta construir uma vida sem Deus, construir uma cidade sem Deus. A cidade que Caim constrói no Antigo Testamento, no início da civilização, é aquilo que todo o Novo Testamento chama de o mundo. Esta é exatamente a retratação do que é o mundo. Em todo o Novo Testamento, quando você vê nos Evangelhos, no apóstolo Paulo, não andeis como andam as pessoas que estão no mundo, regidos pela mentalidade do mundo, governados pela mentalidade do mundo, entregues às orgias do mundo, entregues aos prazeres do mundo, entregues à mentalidade do governo do mundo, entregues ao poder que o mundo pode dar. Quando Satanás tenta a Cristo, em Lucas no capítulo 4, é este mundo que Satanás oferece para Jesus. Ele está dizendo a Cristo: eu lhe darei este mundo, porque eu tenho autoridade sobre este mundo, porque este mundo foi tecido na ausência de Deus, este mundo foi construído sem Deus, este mundo foi construído pelos homens sobre a orientação de Satanás, ele foi construído pelos homens sobre a orientação do egoísmo, ele foi construído pelos homens a partir da orientação do orgulho, da ambição, da ganância, da maldade, da violência, do assassinato. Ele foi construído sem Deus. Caim constrói uma cidade sem Deus. Ele era casado, tinha filhos, e a sua única preocupação era com aquilo que ele podia ver. Por isso que ele põe o nome da cidade no nome do seu filho. Esta cidade será a continuação da minha história. Se o meu filho
é a continuação da minha história. Esta cidade está sendo construída em homenagem à minha história, que será perpetuada na vida do meu filho. Perceba que aqui você vê todas as características que existem no mundo, todas as características da cidade dos homens, todas as características da mentalidade mundana que oprime as pessoas. Por outro lado, você encontra no mesmo capítulo 4, os versículos 25 e 26, o contraponto da cidade dos homens. Você encontra aqui uma família que constrói uma comunidade para a glória de Deus. Sete, que foi gerado após a morte de Abel, nos relatos biográficos de Adão, na descendência de Adão, narrada na história da palavra de Deus, Sete toma lugar agora como filho de Adão. Sete, ele constrói uma família para a glória de Deus. Versículos 25 e 26, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Você percebe a diferença? Na cidade dos homens, o que impera é a maldade, é a distância de Deus. O que impera na cidade dos homens é a perpetuação do próprio nome. O que impera na cidade dos homens é o egoísmo, o orgulho, a distância de Deus. O que impera na cidade de Deus é o invocar do nome do Senhor, é a glória de Deus, é o poder de Deus, é a grandeza de Deus, é o nome de Deus sendo invocado no centro desta comunidade, no centro desta família, e o nome de Deus trazendo bênçãos, trazendo o céu, trazendo a glória de Deus, trazendo o poder de Deus sobre esta família. Nós vemos aqui, queridos, duas representações. Nós vemos aqui a representação do mundo sem Deus, hoje em dia, e vemos a representação da igreja. Nós vivemos exatamente este dilema hoje. Nós somos o povo que invoca o nome de Deus, vivendo na cidade dos homens. Nós somos o povo que invoca o nome de Deus, esperando a vinda gloriosa de Cristo, que trará consigo a nova Jerusalém, que trará consigo a cidade de Deus. Nós invocamos o nome de Deus hoje, na esperança de que invocaremos o nome do Senhor eternamente, mas nós o fazemos no meio da cidade dos homens, no reino da humanidade. Talvez você não entenda, ou não entendesse, ou vai passar a entender a partir de hoje, queridos, o porquê de tanto sofrimento no mundo, o porquê de tanta maldade no mundo. Talvez nós pudéssemos olhar para a cidade dos homens e a partir de então pudéssemos compreender que toda a ideologia, ela é tecida nos tecidos da humanidade sem Deus. Por isso que Deus não está na direita, na extrema direita, no centro, e nem na esquerda, e nem na extrema esquerda. É por isso que essas ideologias, elas são todas filhas de uma mesma mãe, elas foram todas nascidas de um mesmo ambiente, filhos de direita e de esquerda, servem o mesmo mundo. E na base, os países são servos desta mentalidade sem Deus, e eles se dobram aos deuses deste mundo, e os deuses que constroem este mundo têm nome. Os deuses deste mundo se chamam dinheiro, se chamam poder, se chamam sexo.
A maior indústria do mundo de entretenimento é a indústria pornográfica, que vende centenas de bilhões de dólares todos os anos, com a produção de conteúdo asqueroso, mas que são consumidos de maneira voraz, por causa dessa mentalidade satânica que governa o mundo, que gera o adultério, que gera a prostituição, que gera o vício. Eu já aconselhei dezenas de pessoas, homens e mulheres, viciados em pornografia. É terrível. É um vício que escraviza a mente, que escraviza a alma, que rouba o dinheiro das pessoas, que rouba a paz do coração. Há muitos crentes que se envolvem com a pornografia. Há muitos pastores que se envolvem com pornografia, que cedem a esta mentalidade mundana. Um outro Deus deste mundo é o Deus chamado dinheiro. As pessoas sacrificam suas vidas no altar do Deus dinheiro. Talvez você possa falar: pastor Juliano, não existem mais ídolos no mundo. É claro que existem. Você pode não encontrar um poste ídolo aqui na esquina, você pode não encontrar um poste ídolo nos lugares que você caminha por aí, mas você vai encontrar esses ídolos no coração. E tem muitas pessoas que sacrificam os filhos no altar do Deus dinheiro, que sacrificam os casamentos no altar do Deus dinheiro, que sacrificam a própria moral no altar do Deus dinheiro, que sacrificam o seu caráter no altar do Deus dinheiro. Um outro Deus deste mundo é o Deus chamado poder. E você não imagina o que os homens são capazes de fazer pelo poder. Você não tem ideia do que os políticos são capazes de fazer pelo poder. Pelo poder, eles oferecem sacrifícios aos demônios. Pelo poder, eles mentem. Pelo poder, eles inventam histórias. Pelo poder, eles manipulam pessoas. Pelo poder, eles constroem planos de se perpetuarem no poder. Por conta da manipulação, por conta da maldade, por conta da distância de Deus, se tornam déspotas, asquerosos diante de Deus, que roubam do pobre, que não governam para o menos favorecido, se tornam cínicos. Tanto o poder do governo, o quarto poder, que é o poder da imprensa, o legislativo, o executivo, o judiciário, todos corrompidos por essa mentalidade mundana. Não há um homem sequer que não seja tentado nessas áreas. E muitos na história sucumbiram e continuam a sucumbir, porque eles estão formatados pela cidade de Caim. Eles vivem a partir da cidade dos homens. É por isso que uma pandemia como essa que a gente está vivendo tira o centro das pessoas. É por isso que um momento como esse que a gente está vivendo desorganiza a vida das pessoas. É por isso que você vê o governo federal falando uma coisa, o governo estadual falando outra coisa, o governo municipal falando outra coisa, o governo de um estado falando uma coisa, o governo de outro estado falando outra coisa, a OMS, a tão celebrada OMS falando outra coisa. Todos esses são órgãos políticos. O que eles querem não é cuidar do povo, o que eles querem é ganhar a eleição. O que eles querem não é cuidar do povo, o que eles querem é perpetuar-se no poder. Não interessa se é esquerda ou se é direita, é cidade dos homens. E um crente que sucumbe a isso, ele perdeu a sua visão de Deus, e ele precisa recuperar a sua visão de Deus. E um crente que gasta tempo na internet para discutir direita ou esquerda, não entendeu o Evangelho. Porque a saída não é a direita ou a esquerda. A saída não é a OMS, a Secretaria de Saúde, o Ministério de Saúde, e nem é a vacina.
A saída é o Evangelho, é a cidade de Deus, é a glória de Deus, é o povo de Deus, invocar o nome de Deus e viver para a glória de Deus e perceber que no juízo que Deus promove na terra, que na disciplina que Deus promove na terra, Ele está convidando o seu povo para andar um degrau mais alto, para subir num degrau mais alto, deixando de lado estas coisas do mundo e celebrando e invocando o nome de Deus, de forma que o mundo olhe para a igreja e perceba que há Deus na terra. Que o povo olhe para a igreja e veja que existe um povo equilibrado, que existe um povo sensato, que existe um povo amoroso, que existe um povo generoso, que existe um povo sem medo no coração, que existe um povo responsável, que existe um povo que glorifica o Deus eterno na cidade dos homens. O texto tem, ou a narrativa, tem 4 movimentos que eu vou terminar com o texto que nós lemos no começo. Por que Deus então disciplinou? Quais são as lições que a gente tem do dilúvio, se o dilúvio é uma disciplina do Senhor? Se o dilúvio é Deus intervindo nesta maldade humana, nessa cidade dos homens, o primeiro ponto é, você precisa entender que Deus disciplinou por conta da maldade humana. Dos versículos 1 a 5 do capítulo 6, eu aprendo que existem aqui algumas coisas importantes. Primeiro, o mundo estava sucumbido no pecado sexual. A cidade que foi construída a partir da mentalidade humana, ela sucumbiu à prática do pecado sexual. O que é pecado sexual? Pecado sexual é todo sexo praticado fora do casamento. Prostituição, fornicação, adultério, sodomias e tantos outros pecados sexuais que são cometidos fora do único lugar que Deus reservou esta prática santa e abençoada e separada para o marido e a sua esposa. A maldade se expressa no pecado sexual, no homossexualismo, nas relações extramaritais, nos adultérios. Tudo isso foi expressão da maldade humana. O homem não sabe o que fazer com a sua sexualidade. O ser humano sem Deus, ele não sabe o que fazer com a sua sexualidade. Ele se perde na sua sexualidade. Às vezes você vê casais que eram firmes e que de repente o adultério tomou conta da casa e varreu aquela casa. Você vê homens e mulheres insatisfeitos com a sua vida sexual. Você vê no Brasil uma cultura extremamente sexualizada. Em nenhum lugar do mundo, um grupo como esses grupos de axé da Bahia faria sucesso, só no Brasil. É uma coisa sexualizada. Quem vai querer ver um negócio daquele? Quem vai querer ver na década de 90? Eu ficava com vergonha da cultura brasileira. A cultura do El Chan. Que absurdo! A cultura do carnaval. A gente não avalia isso do ponto de vista cultural, porque a gente está muito absorto à cultura. Tem um ditado chinês que diz assim: se você quer saber sobre a água, não pergunte para o peixe. Se você quiser saber sobre a água, não pergunte para o peixe, porque o peixe vive naquele ambiente. Não é verdade? Então, se você quiser saber do Brasil, não pergunte para um brasileiro. Se você quiser saber da cultura brasileira ligada à sexualidade, não pergunte para um brasileiro. Em 2012, eu estava viajando, fazendo uma missão em Guiné-Bissau, na África. E Guiné-Bissau foi um país colonizado pelos portugueses. E eles têm um Brasil como um lugar assim, a colônia portuguesa que deu certo. Era a data do carnaval. Nunca tinha tido um carnaval daquele jeito naquele lugar, um desfile nas ruas. E eu estava lá no carnaval de Guiné-Bissau. Foram fazer um desfile de carnaval. As moças guineenses então colocaram biquínis e foram desfilar. E biquínis comportados. Se fosse
pensar no escândalo que é o carnaval brasileiro, a turma fala assim, pastor, o retiro da igreja é um escapismo. Não é não, é preservar os olhos, a alma, de uma baixaria que é isso. Uma baixaria que é o carnaval. É isso que o carnaval é, uma baixaria. E o que acontece então? As moças de Guiné-Bissau saíram de biquíni. Você sabe o que aconteceu, pastora Mauri? A polícia, levemente, a polícia ela é treinada na Angola. Quando eles falam assim, os angolanos estão vindo, a turma já corre antes de chegar. Eles têm um cacetete dessa altura assim. Você já viu pai correndo atrás de menino para bater? Quando podia, né? Agora a lei também não deixa mais. E esses policiais, eles espantaram o carnaval por causa do escândalo que eles acharam que era aquelas moças desfilando de biquíni na avenida. Eu vi essa cena. A cultura brasileira, ela é envolvida no pecado sexual. A pessoa faz uma propaganda de um carro e põe uma moça de biquíni. Eu fico perguntando o que tem a ver uma coisa com a outra. Cultura da sexualidade aflorada, pecado sexual, mentalidade do mundo. Isso provoca maldade. Isso provoca maldade. Isso provoca o instinto pecaminoso humano. Está aqui, ó. Em segundo lugar, a carnalidade. Foi por causa da carnalidade que Deus reduziu a idade. Até Noé, as pessoas viviam 800 anos. Adão viveu 800 anos. Noé viveu 950 anos. Né? Metusalém viveu 969 anos. Eles viviam muito. Por quê? A Bíblia diz, porque o Espírito de Deus atuava sobre eles. E Deus disse, por causa dessa maldade, o meu Espírito não agirá para sempre no coração humano. Ou seja, eu vou retirar, eu vou reduzir a vida. Porque reduzindo a vida, reduz os efeitos da maldade. O homem passa a viver no máximo 120 anos. Disciplina do Senhor. Por conta da carnalidade. Agora, o que é carnalidade? Carnalidade é o mal. E o mal que existe no mundo, ele sempre foi um dos maiores desafios para a teologia e para a filosofia. O poder do mal, ele é forte, ele é universal, e por isso ele se impõe diante do homem. O poder da carnalidade, ele se impõe, ele se apresenta. Quer você seja crente ou não, você sempre vai lutar contra o poder da carnalidade. Se você não é crente, você nem luta contra, você navega no rio da carnalidade e muitas vezes vê a sua vida sofrendo os efeitos dessa carnalidade na sua história, na sua casa, e os pecados sexuais rondando a sua família, detonando a vida dos seus filhos, detonando a vida do seu casamento, e de repente você vê filhos sofrendo, marido sofrendo, esposa sofrendo por conta da carnalidade que encheu aquela casa. O mal é uma doença presente na vida humana, que se manifesta na vida cotidiana do ser humano. A maldade, diz o texto, ela havia se multiplicado. Não estava apenas agora em Adão e Eva, mas ela se multiplicou, e ela se multiplicou não apenas no fato de ter ganhado os corações por herança de todos os seres humanos nascidos depois de Adão e Eva, mas elas se tornaram ainda maiores do que o pecado de Adão e Eva. Ah, pastor, mas existe outro pecado maior do que o pecado da queda? É claro que existe. Esses aqui que eu falei, eu acho que são piores do que o pecado da queda. O pecado da queda é o desejo de ser igual a Deus. E este mal de ser igual a Deus, ele se multiplica na vida das pessoas. E daqui nascem todas as outras maldades humanas, hediondas, que você vê no mundo. Esse mesmo caminho que a serpente produziu no coração de Eva e do seu esposo Adão, se multiplicou no coração de todos os homens. A mesma semente da descrença, a mesma semente da dúvida, a mesma semente da transgressão, a mesma semente das expectativas equivocadas no coração, a mesma semente de querer ser igual a Deus, a mesma semente de bater no peito e dizer quem manda na minha vida sou eu, Deus não tem nada a ver comigo, a mesma semente que o diabo plantou no coração do primeiro casal, se multiplicou na terra. Havia a continuidade, diz o texto, de todo o desígnio mau do coração.
Quais são as consequências dessa carnalidade na vida humana? Primeiro, a depravação total do homem. O homem está agora totalmente privado de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem agora tem consciência da sua corrupção, da sua culpa, e ele age por conta da corrupção e por conta da culpa. Ele passa então a morrer fisicamente. O homem é expulso do paraíso e a maldade impera na terra. Aplicando esse primeiro ponto, você precisa, querido, se você é crente em nome de Jesus, estar consciente de que você vive num mundo mau. E você não pode ter a sua expectativa voltada para este mundo mau. A sua esperança deve estar na nova vida em Cristo Jesus, no reino de Deus, na cidade construída pelo Senhor. Mas pastor, eu vivo num mundo mau. Vive, mas você deve viver como alguém que pertence ao reino de Deus. É por isso que a sua vida deve ser transformada pela bondade do Senhor. É por isso que a generosidade tem que vencer a avareza. É por isso que a sua santidade ela deve ser vista por onde você caminha. É por isso que você deve ter pureza sexual na sua vida. E deixa eu falar um negócio muito sério com você aqui. Você que está em casa, você que é homem, que está me ouvindo aí em casa, se você está envolvido com pecados sexuais, você pare com isso em nome de Jesus. Você peça perdão a Deus. E se você precisa procurar ajuda, você procure em nome de Jesus. Se você está envolvido com esquemas corruptos nesse mundo, saiba que você está prostrado à mentalidade de Satanás, e Deus não abençoará a sua vida. Então você saia dessa corrupção em nome de Jesus. Se você vive a partir de esquemas sujos, se você vive a partir de corrupção, se você vive a partir do crime, você saia dessa vida em nome de Jesus, porque nesta sua prática está o juízo de Deus. Se você está consciente do que eu estou falando agora, de que a sua prática de vida é uma prática corrupta, e isso gera culpa no seu coração, eu estou oferecendo para você hoje o Evangelho de Jesus, que vai arrancar você das trevas e trazer você para a luz. A maldade é vencida na cruz. Naqueles cravos nas mãos de Jesus, o meu e o seu pecado foram cravados ali, e Ele levou todo o peso da nossa culpa, e a maldade foi destruída na cruz. Por isso, o pecado não terá domínio sobre a sua vida, filho de Deus. Por isso você não precisa se prostrar a Satanás, por isso você não precisa se prostrar aos esquemas do diabo, por isso você não precisa ter medo da cidade dos homens, por isso que você pode dizer não para a corrupção, por isso que se um patrão disser para você, minta ou eu te mando embora, você pode dizer, me manda embora que eu não vou mentir, porque a graça do Senhor é sobre a sua vida. E como nós ouvimos ontem de manhã, ainda que a minha carne desfaleça, o Senhor é a minha fortaleza. Ainda que o meu coração se desfaleça, o Senhor é o meu refúgio. Diante dessa maldade toda, Deus faz uma promessa. E a promessa de Deus está nos versículos 7 a 9 do capítulo 6. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Olha como era Noé, querido. Noé achou graça diante do Senhor. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Interessante isso, não é? A promessa do Senhor não veio porque Noé era bom, veio por causa da palavra de Deus. O texto começa dizendo, disse o Senhor. A promessa está ligada à palavra do Senhor. A promessa está ligada ao poder de Deus. A promessa está ligada à soberania de Deus. Diante da maldade, Deus poderia ter destruído, mas diante da maldade, Deus resolve na sua soberania derramar a sua promessa sobre o seu povo. Agir com misericórdia, agir com amor e agir pelo poder da sua palavra. Farei desaparecer o homem, o animal, os répteis e as aves,
Porém, esse porém é fenomenal. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O princípio aqui da soberania de Deus, o princípio aqui da eleição, o princípio aqui da salvação, o princípio aqui da graça de Deus que nos foi revelada plenamente em Cristo Jesus. Esse texto está apontando para a promessa que Deus plenamente cumpre em Cristo Jesus, que é o ponto climático, é o clímax de toda a criação, a obra de Cristo, que nos liberta do poder do pecado e nos arranca do reino da maldade e nos traz para diante de Deus. Noé era um homem justo. E aqui, justiça fala da ética pessoal. Noé tinha ética na sua postura, ética na sua vida. Justiça é saber tomar decisões equilibradas e corretas na vida a partir da perspectiva de Deus. Nós somos naturalmente injustos. Nós precisamos da ajuda de Deus. As crianças revelam a sua injustiça muitas vezes no jeito de brincar, de esconder o brinquedo da outra, de não dividir, de não compartilhar, de mentir. Nós revelamos a nossa injustiça no egoísmo, na forma com a qual nós conduzimos os assuntos das nossas vidas. Olha o modelo que Deus está dizendo aqui. Noé era um homem justo. A sua ética revelava escolhas corretas diante do Senhor, decisões equilibradas e corretas na vida a partir da justiça de Deus e não dele mesmo. Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, a sua justiça não era apenas uma decisão pessoal, era algo que transbordava e era visto na cidade, era visto entre os seus familiares, era visto entre as pessoas que conviviam com Noé. A sua vida falava tão alto quanto o seu testemunho. E a sua integridade entre os seus contemporâneos revela uma atitude visível de alguém que não está vivendo conectado à maldade, mas que vive com o coração em Deus. Ser íntegro é fazer o que é certo, só porque é certo fazer. Ser íntegro é dar uma palavra e ir com esta palavra até o final. Ser íntegro é sinônimo de ser inteiro, de não ser fragmentado. Ser íntegro é sinal de que as suas atitudes visíveis revelarão princípios claros de Deus no seu coração. Ser íntegro não é apenas ser bondoso, mas é parecer ser bondoso diante das pessoas, com atitudes claras de bondade, de generosidade, de grandeza no coração, de grandeza na alma. Você consegue ser íntegro? É claro que não, você precisa da ajuda de Jesus. Você consegue ser inteiro em todos os momentos da sua vida? É claro que não, ninguém consegue. É por isso que nós precisamos da ajuda de Deus, é por isso que nós precisamos da ajuda de Cristo. É interessante que Noé andava com Deus. E aqui fala da sua espiritualidade. Noé era alguém justo, tinha uma ética correta, era íntegro, inteiro, não fragmentado, a sua atitude era visível diante das pessoas, de que ele não vivia a partir do reino dos homens, ele vivia a partir do reino de Deus, e ele andava com Deus. É a este homem que vem a promessa do Senhor. Este é a família a partir de qual o mundo todo foi repovoado. Esta é a família que Deus escolheu e que representa aqui a igreja de Cristo Jesus. A casa de Noé representa a casa de Sete, que representa a casa das pessoas que adoravam ao Senhor e que invocavam ao Senhor. Este povo, ele é um povo ético, é um povo íntegro, é um povo que anda com Deus. E sobre este povo justo, sobre este povo ético, sobre esse povo íntegro, sobre esse povo que anda com Deus, está a promessa de Deus. O mundo está aqui maldoso, sem Deus, mas sobre um povo está a promessa de Deus.
Aleluia! Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso. É um misto aqui, um paradoxo entre condenação e livramento. Esse mundo da maldade corrupto, alvo do juízo de Deus, foco do dilúvio de Deus. E este povo aqui, alvo do livramento de Deus, objeto da bondade de Deus, da arca do Senhor. Deus é bom para com a família de Noé, Deus é bom para com os animais e preserva os animais. E Deus faz uma aliança com este povo, por causa da bondade do Senhor. Tem dois conceitos teológicos operando aqui. Primeiro, o conceito da redenção. A aliança, ela tem a sua iniciativa em Deus. A reconciliação, ela tem a sua iniciativa em Deus. É Deus quem vê o problema, é Deus quem corrige o problema, é Deus quem julga o problema, é Deus quem vem ao encontro de Noé, é Deus quem faz a sua aliança, é Deus o fiador da aliança, é Deus o penhor da aliança, é Deus o início e o fim da promessa. Tudo está em Deus. A única coisa que Noé tem que fazer é descansar nessa promessa de Deus. Isto é redenção. A promessa de Deus não é nos dar um mundo melhor. Às vezes eu olho aquela música, Brasil olha para cima, do João Alexandre. É uma música linda, a gente canta de vez em quando na igreja. Brasil olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Quando que o Brasil foi feliz? Nem na época do Dom João VI, Pedro Álvares Cabral, o primeiro, o segundo, é só tragédia. A história do Brasil é uma história complexa de entender. O saudoso Tom Jobim dizia assim: o Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Você será novamente feliz. Quando que o Brasil foi feliz? Explica para mim. Explica para mim, você que está aí em casa. Você, crente do PSDB. É o PSDB então, a saída? E você, o crente do PT, porque tem uns crentes que são do PT. É a saída? O PT. Brasil olha para cima, aí aparece uma foto do Lula e é isso? Brasil olha para cima, o Bolsonaro vai nos salvar. Vai? Você estava esperando mesmo que ele é o salvador da pátria? As pessoas falaram outro dia: estou decepcionado com o presidente. Você estava esperando alguma coisa? Você esperava alguma coisa de um homem? Você sabe que só vota num Salvador aquele que não conhece a Cristo. O Brasil não vai ser novamente feliz. O Brasil, ele é um país abençoado pelo Senhor, mas o Brasil só é abençoado pelo Senhor por causa da presença da igreja de Cristo Jesus aqui. É a igreja de Cristo Jesus, o modelo da felicidade plena de Deus na terra. Então, João, você é meu amigo, João, vou corrigir sua música. Brasil, olha para cima e olha para a igreja e aprenda a ser feliz como a igreja é. Olha para a igreja e veja que existe Deus nesta igreja. Olha para a igreja e perceba a bondade de Deus, a graça de Deus, o tratamento de Deus, a misericórdia de Deus, a generosidade de Deus. Ô João, olha para a igreja e perceba como a igreja trata os seus pobres, e perceba como a igreja divide a sua renda, e perceba como a igreja tem sido instrumento de cura, de redenção, da graça, da salvação para as pessoas. Outro dia eu estava conversando com a pastora Mauri, a gente estava falando desse momento que a gente vive de pandemia, e um artista, não sei se foi a Xuxa, quem foi, que deu R$1 milhão para a luta contra o Covid. E botou na rede social, porque é isso que o artista faz. O artista, ele põe o negócio lá e tira foto para dizer: tá vendo, eu fiz. Isso é uma doação hipócrita. Ah, foi bom, pode dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, faz o que você quiser. Mas ficar se mostrando lá não é uma coisa lá muito boa, né? Nos comentários da rede social, sabe o que está dizendo lá? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Pastor, divida o seu salário com os pobres no momento desse. Ô irmão, por favor, pensa 2 minutos a mais e veja o tamanho da obra da igreja na história.
Perceba as mais de 60 mil casas de recuperação que são sustentadas por igrejas no Brasil. Perceba que em países como a Guiné-Bissau, 250 agências missionárias trazem saúde, trazem escola, trazem bem-estar para uma população abandonada e empobrecida. Perceba que a igreja fura centenas de milhares de poços no interior do Nordeste, onde os políticos roubam, onde o dinheiro que vai para a seca, ele vai para o bolso dos políticos, para as fazendas, para os jatinhos, para a maldade humana, e a igreja levantando recursos, furando poços, mandando missionários, mandando recursos. Perceba a igreja levantando centenas de milhares de cestas básicas, de ajuda, de casas, de lugares, de orfanatos, para cuidar daqueles a quem Deus ama, que são os seres humanos. A promessa de Deus traz redenção, e o que você e eu precisamos fazer, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, você sabe o que você tem que fazer nesse tempo de pandemia, já que você percebeu que está vivendo na cidade dos homens, você precisa viver obedecendo a Deus. Noé era um homem justo, íntegro, andava com Deus, ele obedecia a Deus. Esse é o princípio mais caro para a reforma protestante, não é o tanto de teologia que você sabe. Está cheio de jovem hoje aqui, os reformadex, os meninos decorando, Abraham Kuyper, que eu li Kuyper, que eu li Bavinck, que eu li não sei o que lá, mas não visitam a favela, mas não evangeliza ninguém. Você vai com o seu Kuyper, com o seu Bavinck, para onde você quiser, mas não vem com conversa fiada para mim. Os neo-reformados, fica aí fumando charuto na esquina, que nós somos, vamos fumar um charuto para a glória de Deus. Acorda, rapaz, vira crente, obedeça a palavra de Deus. A sabedoria não está lá no Kuyper, não está lá no Bavinck, não está no Berkoff, a sabedoria está na
mas o vídeo não. Esse juízo de Deus tem a ver com o quarto e último ponto que eu vou expor agora, encerrando esse sermão. Queria pedir perdão a você que está ouvindo em casa. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui. O culto ao vivo é assim mesmo. E vamos em frente terminar essa meditação e este sermão. Eles estão agora diante, logo após o juízo de Deus, eles estão diante da bênção do Senhor, que é o último movimento dos 4 movimentos. A bênção, então, é aquele texto que eu li no início da mensagem, ela é estabelecida por Deus. Todo o juízo de Deus, ele provoca uma bênção do Senhor. Deus, então, derrama a sua bênção, e a sua aliança depende apenas do Senhor. A terra não será mais destruída pelo dilúvio. A aliança é a promessa de Deus, é a bênção de Deus que foi completa em Cristo Jesus. Em Cristo nós não mais morreremos. Se você está então diante deste paradoxo entre o juízo e a salvação, a condenação e o livramento, deixa eu te dizer, em Cristo Jesus está a bênção de nós não mais morrermos e vivermos guardados no poder e na graça do Senhor eternamente. Segundo lugar, esta bênção de Deus é uma bênção visível. O sinal da aliança é visível. Deus coloca um arco sobre a terra e este sinal da aliança é visível. O sinal serve para nos lembrar da palavra de Deus, nos lembrar do poder de Deus, da santidade de Deus, da misericórdia de Deus, do livramento de Deus. Este sinal nos lembra da cruz e da ressurreição. A cruz que é a condenação de Cristo, que não teve pecado algum, mas que levou sobre aquela cruz os nossos pecados, que certamente nos condenaram. E neste momento, você precisa perceber a grande graça do Senhor, que está na ressurreição. E em último lugar, a bênção é para toda a casa. A bênção não é apenas estabelecida por Deus, ela não é apenas visível, mas ela é estabelecida para toda a casa. Noé e seus filhos foram abençoados por Deus. A história da bênção de Deus contemplou não apenas um indivíduo, mas contemplou um povo, uma família. A história da bênção de Deus contemplou a vida da igreja, o povo escolhido de Deus, que vive sobre a terra. Para encerrar esta mensagem, eu gostaria de convidar você a uma reflexão final e aplicar esses 2 últimos pontos. Nós vivemos tempos, queridos, do juízo do Senhor. Se você me perguntasse, pastor, o que é o Covid-19? O que é esse tempo que nós estamos vivendo? Esse tempo é juízo do Senhor, é disciplina do Senhor. Houve apenas esse tempo na história da humanidade? Não, não houve só esse tempo na humanidade. Nós enfrentamos já muitas crises como humanidade. Somente nesse século nós enfrentamos 2 grandes guerras mundiais. Fomes em toda a terra, pandemias outras que dizimaram milhares de vidas de pessoas. Nesse tempo de juízo de Deus, você precisa tomar uma decisão de ou viver na cidade dos homens, como vivem os homens sem Deus, ou viver na cidade de Deus, como vivem os filhos de Deus. Por isso que você precisa buscar a bênção de Deus na sua vida. E a bênção de Deus se desdobra em 3 pontos muito simples. Primeiro, na aliança que Deus tem com o seu povo, que nos foi dada em Cristo Jesus. Se há juízo, há também redenção. E a redenção está no poder do Senhor. A bênção de Deus se manifesta nesta graça do Senhor que é incorruptível, nessa graça do Senhor que é poderosa sobre todos os seus filhos, e especialmente sobre você e a sua casa. Deus deseja abençoar não apenas a sua vida, mas abençoar a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você no final dessa reflexão. Senhor Deus amado, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Ó Deus, mesmo com esse problema do áudio, Pai, isso não é nada diante do Senhor, Pai. Eu sei que se perdeu um pedaço daquilo que foi dito aqui, mas o Senhor disse o que o Senhor quis dizer ao coração das pessoas que estão ouvindo, Pai.
E eu quero te pedir, ó Pai, que neste final desta pregação, o Senhor visite o coração daqueles que estão ouvindo a Tua palavra em nome de Jesus, Pai. E que se há, Deus amado, pessoas que estão nesta noite compreendendo, ouvindo o Evangelho e dizendo: Senhor, eu preciso de Cristo em minha vida. Deus amado, visita essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Faz com que toda a mentalidade do mundo, Senhor, caia por terra na vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. E restaura as famílias que estão ouvindo essa pregação, Pai, em nome de Jesus. Derramando vida, poder, graça do Senhor, salvação, relacionamentos curados, casas curadas, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, coloca, Deus, no nosso coração a esperança em Cristo Jesus. A esperança não está no poder político, a esperança não está nas instituições, a esperança está em Cristo, Senhor. Diante de Cristo todos somos iguais, ó Pai. Nós precisamos dessa intervenção do Senhor, da Tua graça. Nós oramos pela cura, Senhor, do Covid-19. Deus, nós temos visto milhares de pessoas sofrendo, enfermas, morrendo. Deus amado, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Visita o Brasil, ó Pai. Visita a Tua igreja. Traz cura sobre o Teu povo. Traz uma solução para esse problema, Pai. E diante dessa disciplina do Senhor, nós queremos nos comportar como gente obediente, Pai, em nome de Jesus. Como gente crente, generosa, redimida em Cristo Jesus, ó Pai. Faz a Tua obra em nós e a partir de nós como igreja. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Cante essa canção como resposta de oração a este sermão que você ouviu.